Olá, amados irmãos. Cher Keireni, Reireni Kirus, Baruch Rabat Beshem Adonai. Boa tarde para todos os irmãos. Uma alegria em podermos estarmos aqui para realizar uma live, uma pequena live de agradecimento, de gratidão ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e é por isso que nos encontramos alegres, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de podermos estar aqui para exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, porque Ele é bom o tempo todo. Então, amados, nós queremos fazer essa live de hoje em gratidão ao Senhor por os beneplácitos, por tudo que Ele tem feito, por todas as bênçãos realizadas em nossas vidas. É por isso que nós queremos aqui trazer uma pequena palavra de reflexão para os amados irmãos. Há muito tempo que nós não nos apresentamos numa live, fazendo uma live, mas aprove hoje o Senhor de dar essa oportunidade. Os amados irmãos, estarei sendo bem pausadamente, porque eu tive um pequeno problema no coração e então não posso estar falando muito, mas quero estar agradecendo ao Senhor por mais um livramento, por mais um infarto que o Senhor nos livrou. Por isso que é essa gratidão ao Senhor por todos os benefícios que tem nos dado. Vamos aguardar aqui alguns minutos para as 14 horas estarmos falando aquilo que Deus colocou no nosso coração para essa tarde de hoje. E com isso, alguns irmãos, aqueles que receberem a chamada, que puderem estar acompanhando, será um prazer muito grande estar com os amados irmãos nesse período de tarde que vamos passar juntos. E eu quero já compartilhar com os irmãos, se os irmãos tiverem aí um acesso às suas Bíblias, nós vamos estar falando sobre o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 6, dos versículos de número 1 até o versículo de número 13. Nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre o Evangelho de João. Nós hoje estamos sem o fundo musical porque não deu tempo de preparar um fundo musical. E também, quando a gente coloca um fundo musical, um louvor de um cantor famoso, o Facebook ele logo derruba a nossa live, ele bloqueia a nossa live porque diz que temos que ter permissão do cantor para utilizar a sua música. Eu sou muito contra isso, porque se eu posso cantá-la na minha igreja, por que eu não posso ouvi-la no WhatsApp ou no Facebook? Se eles colocam a música para que possamos ouvi-la, por que não podemos ouvi-la no Facebook? Mas são normas, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quero lembrar também aos amados irmãos que nós, sexta-feira, teremos amanhã o nosso culto de libertação. Quero convidar a todos os amados irmãos para que possa estar junto conosco lá nesse culto de libertação. Traga uma pessoa que você acha que ela precisa de uma oração específica de libertação.
também leva uma peça de roupa, né, uma peça de roupa da sua família, do seu familiar, do seu parente, ou uma carteira de trabalho, ou um documento, ou uma chave, algo que represente essa pessoa e que essa pessoa precise de algo, precise de uma oração para que abra-se as portas, para que o emprego chegue, para que a documentação seja recebida, ou seja, algo que a pessoa precisa, de uma libertação. Então, que você possa levar. E ali nós estaremos orando ali por essas pessoas, por essas coisas, por essas causas, e ali estaremos orando, ungindo e pedindo ao Senhor que entre com provisão, entre com cura, entre com milagre, entra com a provisão que a pessoa necessita daquele momento. E lembrar também aos amados irmãos, a nossa agenda, no mês de setembro, nós estaremos fazendo o nosso 4º aniversário. Então, já vamos começarmos a nos preparar para esse grande dia. Serão 3 dias de cultos. O nosso aniversário será no dia 11. No dia 11, eu tenho que ver direitinho se é 11, 12, 13 ou se é 9, 10 e 11. Vamos ver, nós vamos estar colocando aí para que possamos juntos fazermos essa grande festa em agradecimento ao Senhor pelos 4 anos da IAV Apostólica Vida. E você, claro, já é o nosso convidado especial, né? Você é o nosso convidado especial para estarmos conosco no 4º aniversário da IAV. E, amados, também no domingo, quero lembrar você, no domingo nós temos nosso culto de koinonia. Nosso culto de koinonia, todos os domingos pela manhã, às 9h30, nós aqui fazemos o nosso café, né? Montamos aquela mesa abençoada que o Senhor tem nos agraciado, e ali nós, após o culto, após um alimento espiritual, nós ali nos alimentamos também o nosso físico, alimentamos ali o nosso corpo com aquele café maravilhoso. Tem bolo, tem pão, tem rosca, tem salames, tem frios, né? Tem leite, tem danoninho, tem tudo aquilo que você gosta de comer no café da manhã. Ali nós preparamos para você. Então você é o nosso convidado. Quero agradecer, já dar as saudações ao Moisés Paulo, né? Deus te abençoe, Moisés. Seja bem-vindo à nossa live. Estaremos aqui fazendo a nossa live aqui daqui a pouquinho, às 14 horas. Estou aqui tomando um suco de uma vitamina de beterraba com cenoura para poder levantar a imunidade, para a imunidade não... porque a nossa imunidade está baixa, né? Então precisamos de estar colocando vitamina para levantar a imunidade. E eu quero compartilhar o Evangelho, né? Mais uma vez, o Evangelho de São João. Evangelho de João, capítulo de número 6. Capítulo de número 6 de João, no verso de número 1 até o verso de número 13. Onde nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então, que nós possamos ficar bem atentos. Que possamos ficar bem atentos nessa mensagem que vamos estar passando para todas as pessoas.
a nossa igreja IAV Apostólica Vida, ela se encontra-se na rua Washington Luiz, número 887, no Sobrado, ao lado do condomínio Quinta de Altiora. A nossa igreja, para quem não conhece bem o centro da cidade, fica logo após a antiga UPA, né, que está em reforma, você indo sentido as duas pontes, Coronel Veiga, onde teve o acidente, onde caiu os 2 ônibus dentro do rio, né? Logo ali próximo, ali, ao lado do condomínio Quinta da Altiora, em cima da loja Fortec e do lado da loja de uniforme e da loja de embalagem. Nós estamos ali no Sobrado, às segunda-feira, às 19h30, com culto de círculo de oração. Na quarta-feira, com o culto, a campanha da Arca da Aliança na minha casa, às 19h30. E às sexta-feira, culto de libertação, às 19h30. E no domingo, às 9h30, domingo é pela manhã, 9h30, nós estaremos ali com um culto de coinonia. Então você é o nosso convidado. Repetindo para você gravar bem. Segunda, às 19h30, quarta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30 e domingo, às 9h30 da manhã. Então você já é o nosso convidado, já está convidado para participar dos nossos cultos na rua Washington Luiz, o número 887, no Sobrado, em cima da loja de peças de automóvel, a Fortec, e ao lado da loja de uniforme e ao lado da loja de embalagem. Então você é o nosso convidado. Sentido Duas Pontes, passou ali a antiga UPA, sentido Duas Pontes, do lado esquerdo é a nossa igreja. E vindo do Quitandinha, passou as duas pontes, passa o gol de placa, à direita é a nossa igreja. Então, amados, vamos iniciar a nossa live. O Moisés já está conosco. Fico feliz com a presença do Moisés conosco. Vamos estar lendo o Evangelho de João, capítulo de número 6, do verso 1 até o versículo de número 13, a qual diz assim a palavra do Senhor. E depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E haviam muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixinhos, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos
pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada e sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Bom, amados irmãos, também conosco a diaconisa Lúcia de Oliveira, diaconisa da Assembleia de Deus de Araruama. Muito boa tarde. Também está conosco, né, a Mila Costa, nossa amada Mila. Deus abençoe. Estou com saudade, Mila. Você tem que voltar lá, aparecer lá na nossa igreja. Essa palavra a qual o Senhor colocara no meu coração, o Evangelho de João, capítulo 6, verso de 1 até o 14, que nós lemos aqui, vai falar sobre um dos grandes milagres que Jesus realizou sobre a face da terra. Milagre a qual, amado, é algo difícil de se explicar. Primeiro, milagre não tem como se explicar. Milagre só podemos vivenciar, mas não tem como explicar um milagre. Não tem como eu chegar para você e falar: olha, foi assim, 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 assim. É por isso que o relato do evangelista João, se lermos também o relato do evangelista Mateus e também Lucas, eles vão relatar aquilo que eles vivenciaram naquele momento. Eles não têm como relatar, explicar como foi feito, como o pão multiplicou, como o peixe multiplicou, como as pessoas fizeram, porque milagre não tem como se explicar. Milagre é coisas que nós não sabemos como explicar, só sabemos que aconteceu e estamos vivenciando. Ontem eu estava com as minhas CPKs, né, as enzimáticas, estava super alta, eu estava infartando. E do nada, né, após o terceiro exame feito, as minhas enzimas elas abaixaram. Então, o milagre é algo sobrenatural, mas com isso, a igreja estava orando, intercedendo por mim. Com isso, vocês que estão aí estavam intercedendo por mim. Por isso estou no culto, dando um culto aqui em gratidão, uma live em gratidão, por todos os beneplásticos, por todas as coisas que o Senhor fizera ao nosso respeito. Não posso hoje me exaltar muito, falar muito alto, mas eu creio que vocês estão ouvindo, eu creio que vocês estão, né, de repente o sinal vai sair um pouquinho, vai ter barulhos, né, fora, porque a servidão aqui que eu moro estão fazendo ali estão virando uma laje, então os homens estão falando alto, mas o que importa é o que vocês vão ouvir da parte do Senhor nessa tarde para vocês. Essa palavra diz que Jesus, depois que ele veio da Galileia, da banda da Galileia, e estava que faz parte de Tiberíades, daquela região, e ele estava indo com seus discípulos para um monte, ele subiu ao monte com seus discípulos. E ali, ele começa ali a falar com seus discípulos, porque já estavam começando as preparações, né? As preparações para a Páscoa, que era a festa judaica, né? Então, ele estava ali, Jesus conversando com os discípulos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, o que vamos deixar de fazer. Só que, de repentemente, quando Jesus já estava chegando à tarde, já era um pouquinho tarde, e de repente Jesus olha, levanta a cabeça, diaconisa Lúcia, e ele avista uma grande multidão de pessoas que vinham se chegando. Eu fico aqui imaginando, né? Como seria hoje, os dias de hoje, Jesus nos dias de hoje. Vamos fazer uma comparação. Como seria hoje Jesus nos dias de hoje? Porque as pessoas chegavam até Jesus por causa dos feitos, por causa dos milagres. Nós lemos aqui que e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, eles vinham porque eles viam os sinais. Agora você imagina nos dias de hoje, diaconisa Lúcia,
Os discípulos, vamos supor, eu fui curado, né? Deus me trouxe de volta para casa, do hospital para casa, né? São e salvo. Então eu vou mandar já pelo WhatsApp. Todos os meus contatos do WhatsApp, já vou falar, ó, Jesus fez algo comigo lá no hospital e ele hoje vai para Araruama. Vamos supor, hoje ele vai para Araruama. Então, a tendência, todos os contatos que eu tenho, como a diaconisa Lúcia está no meu contato, é de Araruama, ela já vai avisar todas as pessoas de Araruama que Jesus está indo para lá. Então é assim que hoje se propaga o Evangelho de Cristo. Mas na época as pessoas iam avisando, as pessoas que eram curadas, outros já saíam para a sua cidade avisando, ó, Jesus está vindo para cá. Eles iam correndo para avisar, ó, Jesus está vindo para cá. Eu estava lá na Galileia, e ele curou um cego, ele curou um mudo, ele curou isso, ele curou aquilo outro, ele fez, então ele está vindo para cá. Então já se reúne uma grande multidão já aguardando o Senhor, e fora aquelas que vão o seguindo. Aquelas que não deixam ele por nada. Porque aquelas que ainda não conseguiram, obterem os seus milagres, vão continuar tentando até conseguir. Até como a mulher do fluxo de sangue que conseguiu tocar nas orlas do vestido de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então aqui, essas pessoas, elas eram informadas porque elas viam os milagres, elas seguiam os milagres, elas seguiam Jesus pelo o caminho. E eu fico aqui agora imaginando, conjecturando, que quando Jesus levanta a cabeça, ele olha, ele fala assim, gente, tem muita gente aí. Ele vai perguntar a Filipe. Por que ele pergunta diretamente a Filipe? Ele pergunta, ele pergunta, Moisés, a Filipe, porque Filipe é daquela região de Betsaida. Então Filipe conhece aquela região. Filipe sabe que aquela região ali é uma região que não tem muitos recursos. Então também ele quer saber como que está a preparação dos discípulos, como que os discípulos se enfrentarão, como os discípulos se portarão diante de uma adversidade. O que eu quero dizer para você hoje é como você se portará diante de uma adversidade, diante de situações as quais o milagre depende de você. O milagre hoje, irmãos, depende de você, não depende de Jesus, depende somente exclusiva de você. Você é o canal, você é o percussor, você é o canal para que haja um milagre. Quer um exemplo? A mulher viúva de Eliseu. Qual foi o milagre? Quem foi o percussor? Não foi ela? Ela que foi o percussor do milagre. Ela que preparou o milagre. Porque o milagre, quem é o milagre é Jesus. Mas quem prepara o milagre é você. Você pegou a visão aí? Você que prepara o milagre. Porque se ela não tivesse azeite, um pouquinho de azeite, não aconteceria o milagre. Porque o profeta disse, o que tu tem em casa, o milagre é proporcional ao que tu tem em casa. Então eu quero dizer para você, o teu milagre, ele é proporcional àquilo que você tem em casa. O que você tem em casa hoje para que possa acontecer o milagre? Porque Jesus perguntou para os discípulos, perguntou para Filipe, né? Olha só o que está dizendo no verso de número 5. Então Jesus levantou os olhos e olhou, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele disse para quem? Ele disse a Filipe. Ele fala para Filipe. Então ele dizendo para Filipe, onde compraremos pães para que esta multidão coma? Por que ele perguntou para Filipe? Porque Filipe era da região. Pastor Rogério, Deus abençoe, amado. Shalom. Então, porque Filipe era da região. Filipe conhecia. É a mesma coisa. Se eu chegar em Araruama, eu vou perguntar para quem?
Aonde eu posso comprar pão? Onde tem uma padaria? Eu vou perguntar à diaconisa Lúcia. Eu não vou perguntar ao Rogério. Eu não vou perguntar ao pastor Alexandre. Eu vou perguntar à diaconisa Lúcia. Porque ela mora em Araruama. Simples. Pastor Alexandre, eu também estou morrendo de saudade, meu amado. Vem nos visitar. Olha, agora em setembro vai ser o nosso 4º aniversário. O senhor já está convidado, hein? Vamos estar agendando aí para o senhor estar trazendo aqui uma palavra para nós. Então, amados, Jesus perguntou para Filipe, porque Filipe era da região. Então, Filipe que conhece a região. Ele não vai perguntar para Pedro, ele não vai perguntar para André, ele não vai perguntar para Mateus, ele não vai perguntar para os outros discípulos, para Tomé, porque não era da região, que não conhecia a região. Então ele está perguntando a quem conhece. Filipe, aonde compraremos pães para poder alimentar toda essa multidão? E Filipe, sabendo da situação, Filipe sabia da situação. Simplesmente ele disse: é incompreensível, não tem jeito, porque nem se tivéssemos 200 denários de pão, não conseguiríamos alimentar essa multidão, tem muita gente. E aqui a região, se formos pegar lá o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e de Lucas, vai dizer que eles pedem para dispensar a multidão enquanto está cedo. Porque eu quis pegar o Evangelho de João, que ele é mais curtinho. Eu vou entrar dentro de um assunto que só o João relata, que Marcos e Lucas e Mateus não relatam. Mas lá, Filipe vai dizer, despede a multidão, por quê? Porque o local é deserto, a cidade mais próxima é longe, é longínqua, e não tem como alimentar totalmente essa multidão, e não tem como comprar. E mesmo se tivéssemos 200 denários de pães, não nos daria para alimentar total essa multidão. Está entendendo, pastor Alexandre? Está entendendo, pastor Rogério? Está entendendo, diaconisa Lúcia? Está entendendo, amados, a situação que agora os discípulos estão vivendo? Isso aqui é um suco de cenoura com beterraba, viu, amados? Para a minha imunidade. Então agora, imagina... E, em outras palavras, Jesus está perguntando para os discípulos, né? Trouxeram alguma coisa para alimentar esta multidão? Porque, amados, eu estava meditando nesta palavra, eu estava meditando nesse contexto bíblico, e aqui eu pude analisar que a multidão ali, Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus estava preparando ali aqueles homens para enfrentar o dia a dia, o cotidiano. Porque Jesus, uma certa vez, disse para os discípulos, até quando estarei com vocês? Vai ter momentos que vocês estarão sós, mas vocês não estarão totalmente sós, porque eu vos trarei o Consolador. Mas quem vai fazer a obra são vocês, não será mais eu. Vocês farão sinais maiores do que os meus. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Porque às vezes nós queremos jogar tudo nas costas do Senhor. Mas o Senhor disse que nós faríamos os sinais maiores do que os dele. Nós faríamos os sinais maiores do que os deles. Nós faríamos algo maior do que ele. Então, é necessário que nós façamos o quê? É necessário que nós comecemos a tomar uma posição diante da obra que o Senhor colocara sobre as nossas mãos. E aqui Jesus pergunta, como faremos para alimentar essa multidão? Mas ele está falando porque ele está testando os seus discípulos. Ele está dizendo, trouxeram alguma coisa? Porque a multidão precisa de ser alimentada. Eu não posso despedir ninguém com fome.
É simples. Jesus é simples. Ele está dizendo, eu não posso dispensar ninguém com fome. Ninguém que vem a mim, eu jamais lanço fora e jamais disperso com fome. Então é necessário saber o que vocês têm. O que vocês trouxeram. Onde compraremos alimento para essa multidão? Porque os discípulos têm que saber aonde compraremos alimento para a multidão. E é isso que me chamou a atenção, amados. É isso que me chamou a atenção nesse capítulo de João. Porque os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Os discípulos estavam sempre com ele. Mas os discípulos não tinham, eram dependentes dele. E Jesus ali começou a dizer para eles, olha, vocês vão começar a vivenciar coisas sobrenaturais, vocês vão começar a fazer milagres, vocês vão começar a fazer sinais maiores dos que os meus. E diz aqui então, amado, a palavra, diz aqui a palavra que Felipe disse que não tinha, nem se eles tivessem 200 denários de pão, tivessem 200, né, vamos colocar os 200 reais de pão, não daria para alimentar uma multidão. Até porque era pão de cevada. Só que aí eu fico agora imaginando Jesus falando para os discípulos. Vê na multidão se alguém trouxe alguma coisa. Olha só, Karine. Olha só, pastor Alexandre. Vê na multidão se alguém trouxe alguma coisa. Primeira coisa que eu vejo nessa multidão. Qual é a primeira coisa, bispo? A primeira coisa que eu vejo. Eu vejo as pessoas sendo egoístas. Mas por que egoísta, bispo? Se eles estão ali, eles não vieram ali para alimentar ninguém, eles vieram para ser alimentados. Sim, eles vieram para ser alimentados da palavra. Mas qual mãe, veja bem, qual mãe ou pai que sai com seu filho pequeno sem saber a hora que vai voltar, sem levar nada para ele comer? Qual pai, qual mãe, qual pais que saem desprovido de algum alimento para o seu filho no decorrer do dia, sabendo que vai demorar? É como se você vai ao médico. Você vai ao médico com o seu filho, você vai levar um biscoito, o que for, uma bolacha ou o que se chama na sua região, você vai levar alguma coisa, um todinho, um Danone, porque você sabe que você vai ficar praticamente o dia quase todo fora de casa. Porque aqui, amado, eles sabiam que aonde Jesus ia, eles ficavam horas fora de casa. Eles ficavam muitas horas fora de casa. Quem que sai com o filho sem levar nada? Um pão que se fosse, ou um embornal, ou uma água, um copo de água. Quem sai no meio da multidão sem levar nada para os seus filhos? Você jamais sai para um lugar longínquo com o seu filho pequeno, seja ele grande, mas sem levar nada para ele, sabendo que você vai demorar a voltar. Você também estará com fome. Você também sentirá fome. Então, eu vejo aqui um egoísmo. Por que eu vejo um egoísmo? Aí você vai dizer, mas bispo, por que o senhor está vendo um egoísmo? Porque havia um menino ou um jovem. A Bíblia não relata o nome. A Bíblia não fala qual o seu nome, qual a sua origem, qual a sua família. A Bíblia não fala, né, a sua idade. Mas a Bíblia fala que que André sai no meio da multidão e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, ele disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, aqui André ele sai, eu imagino não somente André, porque havia uma multidão,
Os discípulos saindo para ver se alguém tinha alguma coisa. E saíram perguntar, você trouxe alguma coisa? Não. Você trouxe alguma coisa? Não. Mesmo que tivesse, não ia entregar. Mesmo que tivesse, não ia entregar, pastor Alexandre. Porque o que ele sabe? Porque você sabe, você entregar, você não vai comer mais. Diante de uma multidão. Você está diante de uma situação e você entregar ali o seu alimento, você não vai receber mais, você não vai comer mais. De repente, você vai ficar com fome para alimentar meia dúzia só de pessoas, ou 2, 3 pessoas. Você está entendendo? Mas André, ele avistou um rapaz. Em algumas traduções diz que é um jovem. Em outras diz que é um menino. Né? Não importa aqui a quantidade, a nomenclatura desse menino, não importa aqui se ele era homem, se ele era pequeno, se ele era grande. Mas diz aqui no verso de número 9, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, amados, não importa se é um menino, se é um rapaz, se é um adolescente, se é um jovem. Não importa. O que importa é que tem alguém que trouxe alguma coisa hoje para Jesus fazer a diferença sobre a sua vida. Eu quero que você entenda. Não importa quem que vai levar. O que importa é que alguém é hoje instrumento de Deus para a tua vida. Para abençoar a tua vida. Deus vai levantar alguém nessa tarde de hoje para ser instrumento na tua vida. Para te abençoar. Ei, labaracando rebinácia. Aleluia. Deus vai levantar alguém nessa tarde. Pega essa visão aí. Deus vai levantar alguém nessa tarde para te abençoar. Para ser um percussor da tua vitória, daquilo que você precisa hoje, do milagre que você precisa hoje. Deus vai levantar alguém nessa tarde de hoje. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Mas eu vejo aqui, segunda coisa que eu vejo, os discípulos, eles são incrédulos. Bispo, mas por que, bispo, que eles são incrédulos? Porque André, ele diz, mas o que é isto para tantos? Ou, na outra tradução aqui, mas o que é isso para tanta gente que aqui se encontra? Significa que eles não têm convicção de quem está ao seu lado, de quem está te abençoando, de quem está falando contigo. Diz aqui que Felipe, juntamente com André, e André traz agora esse alimento, dizendo, ó, eu encontrei um rapaz, encontrei um menino, encontrei um jovem, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tamanha multidão? Jesus não quer saber a quantidade. Ei, pega essa visão aí. Jesus não quer saber a quantidade. Ele quer saber que tem alguém disponível para ser um canal de bênção nessa tarde. Eu quero dizer para você, você está disponível hoje para ser um canal de bênção para alguém nessa tarde? Porque você que está nessa live agora, você está sendo disponível, você está disponível para ser um canal de bênção para Deus operar sobre a tua vida, para agir na vida de outrem que estão esperando o milagre acontecer. Alabaste que alabar-se, aramantuí que elevar-se. E aqui então diz que Jesus pega os 6 pães. E ao pegar os pães, ele simplesmente, ele dá graças.
ele dá graça, ele olha para os céus e dá graça. Senhor, eu só queria isso aqui para fazer um milagre. E ele agora reúne aos discípulos. Diz que ele reúne os discípulos, amados. Por que ele reúne os discípulos? Porque os discípulos, primeiro, ninguém alimenta com fome. Ninguém pode alimentar com fome. Eu quero dizer para você, ninguém pode alimentar com fome. Por isso que Jesus primeiro manda os discípulos, manda que os discípulos comam primeiro. Aleluia. E nisso que os discípulos estão comendo, eu fico imaginando agora o Senhor tratando com os seus discípulos. Bispo Roberto Martins, eu estou falando sobre a multiplicação de pães e peixes, que ninguém pode alimentar com fome. Os discípulos estavam com fome, os discípulos estavam incrédulos. Filipe disse, mesmo que tiver, por conhecer a região ali de Betsaida, a região ali de Tiberíade, Filipe disse, despede a multidão, porque a situação aqui é caótica, não tem como alimentar essa multidão. Mesmo que tivéssemos 200 denários de pães, não dá para alimentar. Jesus agora manda eles irem diante da multidão, perguntar à multidão se alguém trouxer alguma coisa. E eu vejo aqui também, Bispo Roberto, que ali havia na multidão um egoísmo, porque ninguém queria dispersar ou ajudar, ou então dar para aquilo que trouxe para alguém. Mas André encontra no meio da multidão, ele encontra no meio daquela multidão ali, no meio daquele povo todo, um agente exclusivo de Deus. Ei, pega essa visão aí, um agente exclusivo de Deus, um agente que estava preparado para ser usado por Deus. Porque, amado, quando nós vamos na igreja, Bispo Roberto, Pastor Alexandre, quando nós vamos na igreja, Pastor Rogério, Diaconisa Lúcia, quando nós vamos para a igreja, nós temos que estar, Karina, sendo preparados, temos que estar já disponível para sermos usados por Deus. Nós somos agente de Deus, agente de milagres. Nós somos agentes usados por Deus para abençoar vidas. Então ali, esse jovem, esse menino, não importa a sua idade, a sua nomenclatura, diz que André pega dele 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E que isso me traz aqui a minha memória, que nós somos instrumentos de Deus para abençoar alguém. Então, Deus quer usar alguém nessa tarde para te abençoar. Deus quer usar alguém nessa tarde para ser um canal de bênção sobre a tua vida. Ei, o teu milagre que você está esperando, esse milagre que já está chegando, já está tarde aos seus olhos, ao seu conhecimento, já está tarde. O teu milagre está chegando. Já tem alguém sendo preparado para ser o agente de vitória, o agente de bênção na tua vida. Ei, Jesus. Já tem alguém sendo preparado para ser o canal de bênção hoje para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Já tem gente sendo preparado. Já tem gente sendo preparado para ser canal de bênção na tua vida. Aleluia. Deus já está preparando alguém. Daqui a pouco alguém vai bater na tua porta aí. Daqui a pouco alguém vai chegar aí e falar, o Senhor mandou te trazer. O Senhor mandou te dar. O Senhor mandou. Ei, cala saio. Querebeando que acebe alabás. E o que mais me chamou a atenção? Os discípulos comeram primeiro. Por quê? Porque ninguém, Bispo Roberto,
Ninguém, missionária Vitória. Ninguém, pastor Alexandre. De Calaçaio. Pastor Alexandre, eu não posso dar muita vazão não, pastor Alexandre. O motor quase bateu biela ontem, filha. Não posso. O motor quase bateu biela. Faltou óleo no motor. Mas os discípulos comeram primeiro porque Deus, primeiro ele alimenta os discípulos, para depois os discípulos alimentar a multidão. Porque quem alimentou a multidão não foi Jesus. Jesus só foi o percussor do milagre. Você que vai alimentar. Ei, de calavaraçaio, quemeder calassubinaçai. É você que vai alimentar. Jesus só é o percussor do milagre. Quem vai multiplicar o pão é Jesus. Quem vai repartir o pão é você. Quem vai repartir o pão é você. Quem vai distribuir o pão é você. Quem vai fazer o milagre da multiplicação é Jesus. E quem vai trazer o pão é o enviado de Jesus. Ei, decalaçaio. Ei, pega aí, pega essa visão aí, pega essa visão aí. Quem vai trazer o pão é aquele que Jesus preparou. Quem vai multiplicar o pão é o próprio Senhor Jesus. Quem vai repartir o pão é você, discípulo. Ei, Jesus. É você que vai repartir o pão. Compartilha aí. Já compartilha aí, amados. Compartilha aí com seus irmãos aí que estão precisando ouvir essa palavra hoje. Que estão desanimados. Já disse, eu não aguento mais o meu ministério, não aguento mais. Compartilha aí com eles. Fala assim, ó, tá tendo uma palavra na live aí do Caquinho de Barro. Tá tendo uma palavra na live do Caquinho de Barro que o negócio tá estreito. Que é você que vai repartir o pão. É você que vai distribuir o pão. É você que vai alimentar a multidão. Porque vai ter um ele foi escolhido para ser o percussor, para trazer o milagre. Para trazer a bênção. Porque quem vai fazer a bênção, o milagre, multiplicar é Jesus, mas quem vai entregar é você. Aleluia, pastor Alexandre. Eu também quero ser essa pessoa que vai entregar esse pão. Eu quero ser esse discípulo que vai entregar esse pão. Ei, calaçaio. Eu quero ser esse discípulo que vai entregar esse pão. E aí que me chamou a atenção. Primeira coisa que me chamou a atenção. Jesus manda fazer filas. Acomodar as pessoas. Não é de qualquer maneira, amados. Eu tenho visto aí, não estou generalizando, mas tenho visto aí discípulos dando comida de qualquer maneira. Ei, dando pão de qualquer maneira. Entendeu? Dando pão de qualquer maneira, Bispo Roberto. Não, é tudo organizado. É tudo organizado. Primeiro, coloca sentado de 100 em 100, 50 a 50. Homens na frente, mulheres e criança. Aí, sabe o que acontece? Os discípulos primeiro começaram a repartir primeiro para os homens. Primeiro para o cabeça, para os homens. Sentados, todos sentados. Vai pegando aí, pega, vai comendo. Depois as mulheres. Depois as crianças. Porque as crianças comiam junto com as mulheres. Então eu quero dizer para você, tem lugares que não são organizados. Tem que ter organização, amados. Para que haja um milagre, tem que ter organização. Para que haja a distribuição, tem que ter organização. Não é de qualquer maneira. Não é jogar pro alto e cada um se vira, não. É dado na mão. Ei, pega aí. É dado na mão. Não é pegar, se jogar pro alto. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, fica por isso mesmo. Não. É organizar. Senta aí, senta direitinho que eu vou te dar na tua mão. Porque os discípulos estão aqui para servir. Por isso que são chamados de discípulos. São discípulos para poderem servir. Nós somos servos para poder servir. Nós somos os garçons nessa tarde de hoje. Eu estou vendo aí bastante garçom entrando aí.
Tem bastante garçom entrando porque tem bastante pão para poder distribuir para essas pessoas que estão sentadas aí esperando. Sabe o que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 5, se não me falha a memória? Houve uma morte na panela. Por que houve uma morte na panela? Porque os que estavam ali ainda não estavam preparados para servir. Ei, por isso que Jesus primeiro preparou os discípulos, primeiro perguntou, trouxeram alguma coisa? Não. Mesmo se tivesse, não teria como. Sai diante da multidão, começa a se preparar diante da multidão. Aí encontrei um que trouxe aqui um pão, então traz aqui. Mas o que é isso para tanta multidão? Então Jesus está primeiro preparando os discípulos, preparando aquele que vai servir. Porque aquele que vai servir, ele está puro. Aquele que vai servir, ele está sem pão. Aquele que vai servir, ele não tem fé. Aquele que vai servir, ele não tem convicção. Aleluia. O lebe de calaçaio. Je de canto e recé. Jerebi de açu de calamanto e rebiaçai. E o mais interessante, que os discípulos, após, eles comeram até fartar. Lá em Mateus e Marcos vai dizer que eles comem até se fartar, até ficar cheio. Agora eu estou cheio, agora eu posso alimentar. Porque ninguém alimenta com fome. Ninguém, Bispo Roberto, alimenta com fome. Ninguém consegue alimentar um outro com fome. Por isso que vemos em algumas igrejas aí, pessoas indo para outras igrejas, saindo das suas igrejas, indo para outras, porque está faltando alimento. Não estão alimentando adequadamente. Ao invés de alimentar, estão dando paliativos. Na hora do alimento, na hora do pão vivo, estão dando biscoito, estão dando bolacha. Na hora do pão é o pão. Na hora do peixe é peixe. Estão dando outras coisas no lugar do alimento sólido, do pão vivo, do pão de Deus. Eu vejo, primeira lição que eu vejo, porque a primeira lição, não fugir dos problemas, mas enfrentá-los. Não fuja dos problemas, mas enfrenta-os. Por que, amados? Porque aqui, se formos parar para analisar, quando Jesus ele avista a multidão, ele pergunta para Filipe se trouxeram alguma coisa, se trouxeram onde poderia comprar alguma coisa, porque Filipe era da região. A primeira coisa que Filipe, discípulo de Jesus, fez é o quê? Tentar despedir, sair do problema, fugir do problema. Qual é a situação? Despede a multidão, porque a cidade é longa. Despede essa multidão, porque longa é a cidade, porque distante é da cidade. Aleluia! É distante da cidade. E o que mais me chamou a atenção nessa situação é que nós não podemos fugir do problema, mas sim temos que enfrentar os problemas que vêm em nossas mãos. Por isso que somos chamados de discípulos. Por isso somos chamados de discípulos, porque nós temos que enfrentar essa multidão. Temos que enfrentar essa situação. E diz que Filipe pede para que se despeça a multidão. Despede a multidão. Manda que a multidão vá embora enquanto está cedo, enquanto dá para eles chegarem até as suas casas, porque é longe da cidade, estamos longe da cidade.
Mas não, todo o problema tem solução, amados. Por isso que o Senhor leva Ezequiel até um vale de ossos secos e coloca ele no meio do vale. E quando ele está no meio do vale, uma coisa que eu falei, quando estamos no meio do vale só conseguimos enxergar o que está ao nosso redor. Por isso que quando estamos no meio, a tendência é nos prostrarmos. Por quê, Pastor Leonardo? Por que nós nos prostramos? Porque estamos vendo a multidão estar aglomerada diante de nós, ao nosso redor. Por isso que nós não conseguimos enfrentar os problemas. Aí agora o Senhor manda que ele saia do meio e rodeie. Começa a rodear aqui. Quando você começa a rodear, você sai do problema, você fica olhando o problema de longe. Você não olha o problema mais dentro, mas agora você olha de longe. Você vê agora a circunferência do problema e que tem solução, que tem ainda solução. Por isso que quando ele termina de rodear o vale, de olhar todo o vale, o Senhor agora faz uma pergunta: poderão reviver esses ossos aos teus olhos? No que tu viu em todo o redor, em que tu viu em toda a situação, poderão reviver esses ossos? Simplesmente ele ainda, o profeta diz: Senhor Jeová, só tu sabes, os meus olhos não conseguem contemplar o que pode acontecer. Só consigo contemplar a ruína. Os meus olhos só contemplam a ruína. Mas o Senhor sabe. Ei, Calassi Renevácia. O Senhor sabe o que pode fazer. Aí é onde eu falo aqui nessa mensagem sobre o agente de Deus. Porque havia um jovem que era um agente de Deus, amado. Um jovem que foi separado. Ele foi separado, ele foi escolhido, ele foi preparado para, sabe o quê? Sabe o quê? Ser um agente de Deus. E quando tu é agente de Deus, tu tá preparado para fazer aquilo que Deus mandar. O que Deus mandou, o que Jesus mandou? Trazer o pão. Aleluia. Ele manda trazer o pão. Mesmo que para muitos, para os seus discípulos, é insignificante. Para André, esse pão era insignificante, porque era poucos, era 5 somente. Para Gease, quando ele ouviu aquela pequena nuvem, Bispo Roberto, era insignificante para um céu azul de brigadeiro que precisava ter chuva. Para muitas pessoas, Pastor Leonardo, será insignificante a tua bênção, o teu milagre. Porque eles não sabem o que Deus falou contigo. Está entendendo, homem? Eles não sabem o que Deus falou contigo. Eles só estão vendo uma pequena nuvem. Eles só estão vendo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eles só estão vendo uma pequena botija de azeite. Mas eles não sabem o que o Senhor falou contigo. Shikalai sumanderras. Rebende que ela se evacia. Então, primeira lição: não fuja do problema, e sim enfrente-o. Não adianta fugir do problema, porque você vai fugir dele, ele vai estar te esperando lá na frente. Então, tenta resolver. Tenta resolver. Outra lição: o propósito é maior do que o processo. Outra lição: utilizar os poucos recursos que você tem disponível e não desprezá-los. Sabe por quê, amados? Muitas das vezes nós menosprezamos o que temos.
porque olhamos para o dos outros. Ah, a igreja do fulano está mais cheia, então ela é melhor do que a minha. Não. A tua tem propósito. A tua tem propósito. Está aprendendo aí, pastor Alexandre? A tua tem propósito. Ah, mas a igreja de fulano tá saindo gente pelo ladrão. Não tem nem como entrar mais na igreja. Tem que fazer 2, 3 cultos na igreja de fulano. A tua tem propósito. A tua tem a mão de Deus. Não importa que a igreja do fulano está cheia e a tua está vazia. O que importa é que a tua tem propósito. Não, jamais, jamais desconsidere o que você tem. Porque uma vez o Senhor fez uma pergunta para Moisés. Moisés estava desesperado diante de um mar vermelho. Moisés estava desesperado com o povo falando no seu ouvido e Faraó estava vindo. E ele então vai falar com o Senhor e diz: Senhor, o que eu vou fazer? Olha a situação, Faraó está vindo, o povo está murmurando, estou diante do mar. E o Senhor falou para ele: Moisés, o que tu tem na mão? O que tu tem na mão? Era apenas um cajado. Era apenas um cajado. Não menospreze o que tu tem. Utilize isso que você tem. Ah, eu só tenho uma pequena botija de azeite. Essa pequena botija de azeite que você tem é o que vai ser a abundância do milagre que você precisa. Ah, eu só vejo uma pequena nuvem. É do tamanho da mão de um homem. Essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que você vê vai ser uma abundante chuva de bênção na tua vida. Só tenho 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para tamanha multidão? Esses 5 pães de cevadas e 2 peixinhos vão sobejar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, vai comer. Ainda vai te sobrar 12 cestos cheios. Ei, calai subnasce. Que mende que assou e lavar. Então, primeiro, não fuja dos problemas. Segundo, não menospreze aquilo que você tem nas mãos. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Ei, Jesus, coisa linda. Tá forte o negócio aqui. É que não dá para dar glórias e misturar com aleluia, porque o negócio fica estreito. Aí falta o ar. Aí faltou o ar, acabou. Mas a presença dele está forte. E a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, se a vontade é sujeito a mim, então eu posso controlar. Outra coisa, amados. Outra lição que eu vejo nessa história. Qual é a lição? Não deixe que o problema te assuste, te absorva, te engula, te massacre. Não deixe que o problema te massacre, te engula. Por quê, amados? Porque aqui ele estava numa situação, a qual eles não tinham como fazer, como dar. Eles não tinham como dar algo para aquela multidão. Eles não tinham como fazer. Eles só estavam vendo pessoas chegarem e eles estavam desesperados. Vai ter momentos na tua vida que vai chegar tantas pessoas até você que você vai ter que estar preparado para alimentar, para falar, para corrigir, para fazer e acontecer. Você vai ter que estar preparado.
Então, o Senhor já está te preparando. Essas situações pequenas que estão acontecendo já é o teu seminário. O teu seminário já começou, missionária Adriana. O teu seminário já começou, pastor Andréia. O seminário, pastor Leonardo, já começou na tua vida, bispo Roberto. O seminário, pastor Alexandre, já começou. O seminário já começou na tua vida, na vida dos discípulos. Tu acha que os discípulos sentaram na escola, nas cadeiras e começaram a escrever? Não, o seminário, vamos embora, o seminário é no deserto. O seminário do cristão é no deserto. É nas adversidades. É nas lutas, é nas pelejas, é nas batalhas que começam o seminário. É onde eles começaram ali, tá entendendo, pastor Alexandre? É no deserto que começou o seminário dos discípulos. Foi aonde? Foi numa relva, aonde eles estavam no deserto, aonde a cidade estava longe, aonde tinha uma multidão esperando algo deles, aonde eles tinham somente 5 pães de cevada, 2 peixinhos, e eles não tinham credibilidade, eles não acreditavam que poderiam alimentar 5.000 homens naquele lugar. E o mais interessante, que eles comeram primeiro. Jesus quis dizer para eles, o milagre vai ser tão grande que vocês vão comer primeiro. Vocês vão testemunhar para depois passar. Porque o milagre primeiro tem que acontecer na tua vida, para depois você passar para as pessoas. Tá entendendo? Ei, Jesus, coisa linda. Outra coisa, outra lição. Paciência. Como é que você está? Diante de todas as situações. Como que você está diante dessas situações? Nesse seminário que você está? Você está tendo paciência? Você está tendo paciência nesse seminário? Eu fico imaginando o bispo Roberto, Guilherme Gonçalves, eu fico imaginando o Senhor quando chega para Oséias, o profeta Oséias. Ele diz assim, Oséias, eu vou te levar ao deserto para lhe falar no coração. Ou significa, eu vou te levar no deserto porque lá eu vou falar face a face contigo. Lá eu vou estar face a face contigo. Sabe por quê, amados? É no deserto que nós vamos começar a criar paciência. É um dos itens que o diabo mais utiliza, que ele mais sabe usar, é paciência. Você sabia que o diabo ele tem paciência? Ele tem longanimidade. Ele tem paciência, ele tem longanimidade. Porque ele sabe esperar, ele tem tempo. Nós não sabemos esperar, nós não temos tempo. Aí é onde ele trabalha, aí é onde ele faz, aí é onde ele move, aí é onde ele faz as arruaças, porque nós não temos paciência. Amados, nós estamos sem paciência, nos últimos dias que nós estamos vivendo, estamos sem paciência. Por que eu infartei? Porque está nos faltando paciência. Estamos sem paciência. Se uma pessoa quer um exemplo maior, é no trânsito, amado. As pessoas estão sem paciência no trânsito. Às vezes, o ônibus para, você está atrás do ônibus, para no ponto. Agora o motorista tem que ser o cobrador, né? Ele tem que cobrar. Ele demora um pouquinho, você já começa a buzinar para ele sair da tua frente. Você pega um engarrafamento, você não sabe o que está acontecendo lá na frente, não sabe se bateu alguém, se atropelou alguém, se algum carro deu pane, você já está buzinando. Estamos sem paciência. E às vezes, amados, estamos sem paciência com pessoas que não têm o mesmo intelecto que nós.
Nós estamos sem paciência com pessoas que não têm a mesma capacidade de raciocínio que nós, ou que têm a mesma mobilidade que nós temos. Está entendendo? Estamos sem paciência com pessoas que não têm a mesma convicção que nós. Outra coisa que eu quero dizer, você está preparado para viver com o oposto? Você está preparado para viver com a oposição contra você? Porque muitas das vezes, amados, nós vamos ter o contraditório. Muitas vezes vamos ter pessoas que têm o contraditório, têm o oposto daquilo que nós queremos ou daquilo que nós falamos. Você tem paciência para suportar essa pessoa? Porque tudo, se a pessoa discordar de você, você vai ter paciência de entender o porquê que ela está discordando de você? Aleluia. Antônio Muniz, seja bem-vindo, filho. Seja bem-vindo. E é por isso, amados, que nós precisamos ter paciência. Eu fico imaginando ali os discípulos, porque a noite estava chegando, a noite já estava... E Filipe pediu o Senhor para que despedisse a multidão. Jesus está ensinando, ele está falando, Jesus tem tempo. Jesus tem tempo, Jesus está falando, não, é isso, meu reino é assim, meu reino é aquilo outro. Jesus, a multidão está vindo. Jesus, a multidão já está ficando tarde. A cidade aqui é longe daqui, a cidade é longe. Sem paciência. Outra coisa, amado, que me chamou a atenção. Jesus não desperdiça nada. E às vezes nós estamos desperdiçando as coisas de Deus. Como assim, Bispo Luiz Henrique? O que significa isso? Significa que nós não podemos desperdiçar as bênçãos do Senhor. Aquela viúva, o que aconteceu com ela? Aquela viúva, ela estava o quê? Ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela pegou poucas vasilhas. Porque se ela pega muitas vasilhas, ela teria porque o teu milagre é proporcional à tua fé. Pega essa visão aí. O teu milagre é proporcional à tua fé. Porque o profeta falou o que para ela? Pega vasilhas vazias e não poucas. Então significa que tu tem que pegar muito. Ela pegou uma quantidade que agora, quando ela está deitando o azeite, acabou. E quando acabou, ela fala para o filho, traz mais porque acabou as vasilhas. Ele falou, acabou as vasilhas. Automaticamente Jesus faz o quê? O Senhor faz o quê? Serra o azeite. Porque Jesus não desperdiça o azeite. Ele não desperdiça milagre. Outra coisa, pega aí, agora está fresquinho do céu que desceu. Jesus não erra cabeça. Eita, Jesus. Ele não erra a cabeça. Às vezes você está assim, mas eu não sei por que eu fui consagrado, eu não sei por que eu recebi isso, por que eu estou assim. Jesus não erra cabeça. Ele te escolheu porque tem um propósito. Se ele te escolheu, porque tem propósito. Então agora, o azeite daquela botija, ele cessa, para não desperdiçar, para não entornar pelo chão. Jesus agora, quando todos terminam de comer, Jesus fala o que para os discípulos? Agora acontece um segundo milagre. O primeiro milagre foi encontrar uma pessoa que fosse canal de bênção para o Senhor, para ser usado pelo Senhor. Quem foi? Foi um menino, foi um jovem, foi o canal de bênção. Trouxe 5 pães e 2 peixinhos. O segundo milagre foi Jesus multiplicar os pães. Jesus multiplicou para 5.000 homens, fora mulheres e crianças e mais os discípulos. E o terceiro milagre agora, Jesus produz 12 cestos para que o milagre acontecesse novamente. Meu Deus. Aleluia.
Jesus produz 12 cestos. Porque a Bíblia só diz que o menino entregou 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A Bíblia não diz que o menino entregou 12 cestos para Jesus. Agora, Jesus manda os discípulos recolher o que sobrar. E diz que eles recolhem 12 cestos cheios. Aonde estavam esses cestos? Vocês estão no deserto. Jesus começa a fazer milagre na tua vida, que coisas que não tem vai acontecer na tua vida. Coisas que tu não tem, você vai começar a ganhar. Tá entendendo? Pega essa visão aí. Tá fresquinho da padaria, tá descendo da padaria aqui esse pão. Você vai receber milagre que você não está esperando. Ei, Jesus. Porque você já pediu um milagre, você está com foco num milagre, mas Jesus já está te dando outro milagre que tu nem pediu. General de batalha, Leão de Judá. Jesus está providenciando mais um milagre para você. Aí agora, amados, para nós encerrarmos esta live, que nós vamos encerrar essa live, que eu não aguento mais falar. Temos que ser prudentes. Não se distancie de Jesus. Mas por quê, bispo? Sabe por quê? Porque quando você recebe o teu milagre, você vai embora. Você esquece de voltar para agradecer. A Bíblia vai dizer que Jesus curou 10 leprosos. Chegaram a ter 10 leprosos. E Jesus simplesmente o curou e mandou que eles fossem ao sacerdote. Apresentasse diante do sacerdote e levasse uma oferta. Aí sabe o que acontece? Quando nós recebemos um milagre, Breno Gouveia, quando nós recebemos um milagre, nós se afastamos do Senhor. Nós nos afastamos do Senhor, porque nós recebemos já um milagre. E os discípulos, e sabe o que aconteceu? Aqueles leprosos foram curados e eles foram embora. Só um voltou. Por que só um que voltou? Porque o que voltou, a Bíblia diz que ele era samaritano. Ele não era judeu. Os que eram judeus, ou significa, os que eram religiosos, eles foram cumprir o rito. O que era samaritano, que não era religioso, ele falou assim, pô, mas quem me abençoou foi Jesus. Então eu tenho que agradecer a quem me abençoou. Quem me deu a vitória. E não quem vai só receber os méritos, só os louros. Está entendendo? Porque às vezes nós recebemos a vitória depois que eles recolheram os 12 cestos cheios. Sabe o que aconteceu? Eles recolheram os 12 cestos cheios. Agora, Jesus fala para eles, vocês vão, atravessa, eu vou aqui despedir a multidão e vou estar com vocês. O que aconteceu? Eles se distanciaram do Senhor. No que eles se distanciaram do Senhor, começou um vento. Quando você se distancia do Senhor, começa um vento. Começa um vento e uma tempestade. E esse vento e essa tempestade diz que começa a assolar o barco, começa a soprar no barco. A noite estava já bem densa. E agora Jesus vem andando sobre as águas. E no que Jesus está andando sobre as águas, eles já perderam a visão de Jesus. Ei, olha aí. Olha o que acontece quando você se distancia do Senhor. Você perde a visão de Jesus. Eles perdem a visão de Jesus, já não reconhecem mais Jesus. E eles começam a gritar que é um fantasma. E nisso que eles gritam que é um fantasma, Jesus acalma eles, dizendo, acalma, sou eu. Ei, acalma, sou eu. Jesus está falando para alguém nessa tarde de hoje. Acalma, sou eu. Eu ainda estou aí. Acalma, eu ainda estou aí.
Eu ainda estou no controle. Eu ainda estou no negócio. Mesmo que você está se distanciando, mas eu ainda estou no negócio. Diz que quando Jesus passa por eles, Jesus, olha para você ver que o medo deles era tanto, a situação estava tão caótica, Jesus passa por eles. Jesus passa à frente deles. Tremendo. Jesus passa à frente deles. E Jesus fala para ele, aí Pedro, querendo agora dizer que não era bem aquilo que ele tinha dito, né, que ele sabia quem era. E ele disse, se é tu mesmo, né, me faça que eu vá até aí. Me permita que eu vá até aí. E Jesus, até então, Jesus ia para o barco, mas Pedro quis descer do barco. Tem momentos, amados, que nós queremos descer do barco quando Jesus está querendo entrar no barco. Jesus está querendo entrar no barco, mas você está querendo sair do barco. E Pedro então começa a afundar. E Jesus levanta ele pela mão e voltam para o barco. E voltam para o barco. Eu quero dizer para você, não saia do barco por causa de vento. Não saia do barco por causa de tempestade. Não saia do barco por nada. Só se Deus falar, vem, desce. Se ele não falar, vem e desce. Ou se o homem não te tirar do barco, e tem isso também. Se o homem não te tirar do barco, não desça. Espera pelo Senhor. Amados, essa foi a palavra que me foi revelada nessa tarde de hoje para a meditação minha, para uma gratidão minha com o Senhor por Ele ter me trago são e salvo novamente após, né, um pré-infarto, né? As minhas enzimas estavam muito altas e com isso tive que ter alguns procedimentos. Por isso que eu estou meio cansado, né? Não posso estar dando uma prolongada nessa live, mas eu quero dizer para você, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Eu quero orar com você. Eu não sei como é que você está hoje. Não sei como está sendo a tua quinta-feira. Não sei como foi a sua noite, como tem sido o teu dia, como você está passando, o que você está passando, né? Mas eu sei que eu vou chamar agora um médico para cuidar de você. Ele chama Dr. J.C. Nazareno, médico dos médicos, Senhor dos senhores. Não sei qual a situação que você está atravessando. Vou chamar um advogado para legislar a teu favor. Dr. J.C. Nazareno. Não sei se você está afastado ou desanimado da presença de Deus, da casa do Senhor. Porque tem pessoas, amados, já se afastou da presença do Senhor. Tem pessoas que já desanimou de fazer a obra. E se nessa tarde de hoje, porventura, se tem alguém nessa tarde que está afastado dos caminhos do Senhor, que ouviu essa palavra, ou vai ouvir essa palavra, que queira retornar para o Senhor Jesus Cristo, é só você colocar amém. Eu quero, só dizer amém, eu aceito. Se tem alguém que está desanimado hoje, está desanimado do seu ministério, diz, eu quero me fortalecer hoje. Alebando que a sé, xalabando que eu merece. Porque hoje é o dia, amanhã, ontem já era, hoje é o dia e amanhã poderá não mais chegar. A oportunidade está aberta. E eu vou estar orando
E eu creio que você vai estar orando aí também pela saúde de todos, pelas nossas saúdes, pelos nossos ministérios, pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias, pelos nossos negócios. Pablo, que Deus te abençoe, Pablo. É que eu já não estou enxergando mais nada, amados. O negócio aqui fica estreito. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Oh, meu Senhor da glória, leão da tribo de Judá. Nesse momento, Pai amado, querido, eu quero apresentar as nossas vidas que aqui estamos, que entramos nesta live, ó Pai, quero apresentá-los diante de Ti. Porque Tu sabes, ó Pai, as nossas necessidades, Tu sabes aquilo que nós almejamos, ó Pai. As lutas que temos enfrentado, as situações que têm nos assolado, Pai amado. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem estendido as Suas mãos de misericórdia ao nosso favor. Ainda que nossos olhos não estamos conseguindo contemplar, Senhor amado, a vitória, a bênção. Ainda que a nossa incredulidade, ó Pai, ainda impera sobre nossas vidas, nós não conseguimos ver, Pai, só ver, Pai, uma pequena nuvem, só ver, Pai, os 5 pães e 2 peixinhos, ou só ver um pouquinho de azeite, ou só ver um pouquinho de farinha, ainda que nós estamos vendo só coisas poucas, ainda não é aquilo que nós almejamos, mas, ó Pai, nós sabemos que é o sinal que o Senhor está preparando coisas grandes para nossas vidas. Ainda que tenham vindo os levantes, ainda que tenham vindo as enfermidades, porque o inimigo ele tem, Pai, paciência, o inimigo tem longanimidade, coisas que nós não temos e nós não conseguimos, ó Pai, superar. Por isso que nós estamos entrando em grandes batalhas, porque nós estamos nos precipitando, meu Senhor, nós não estamos sabendo esperar, nós não estamos sabendo, Pai, aguardar a Tua mão forte, a Tua mão poderosa. Pai, nessa tarde de hoje, ó Pai, a palavra que o Senhor nos dera diz que nós não podemos fugir, Pai amado, dos problemas, que nós não podemos fugir nós temos que enfrentar de frente, enfrentar, Pai, face a face os nossos problemas. Pai, ela diz também, Pai, que nós temos que utilizar o pouco de recursos que tem nas nossas mãos, nós não podemos desprezar esses recursos. Ela disse também, Pai, que nós não podemos deixar, Pai, os problemas ser mais fortes do que nós não podemos deixar os problemas nos abafar, meu Senhor. Ela diz que nós temos que ter paciência, que nós não podemos desperdiçar, Pai, o milagre, desperdiçar o tempo, desperdiçar, Pai, as coisas santas. E, Pai, diz que nós não podemos nos distanciar do Senhor. Então é com essas palavras, ó Pai, é com essa mensagem que eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Se porventura nessa tarde de hoje tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que ele possa voltar novamente para os caminhos do Senhor. Se porventura tem alguém, Pai, que ainda não te recebeu como o único e suficiente Salvador, que eles possam te receber nessa tarde de hoje, ó Pai. Que eles possam levantar as mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, me recebe no Teu reino. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E se porventura tem alguém enfermo nessa tarde, Pai, eu libero a palavra de cura, eu libero a palavra haja, eu libero a palavra de vitória para os Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, Rabando candarabacide calabaracépia, rabando comandekebinaraçaio. Eu profetizo, Pai. Eu profetizo nessa tarde de hoje que os Teus filhos alcancem as bênçãos esperadas. Que os Teus filhos alcancem, Pai, o milagre que eles tanto almejam. E que Teus filhos possam, Pai, sair hoje dessa live, Pai, diferente da maneira como eles estavam no decorrer desse dia. Que no final dessa tarde e noite, Pai, seja tarde e noite de bênção para a vida dos Teus filhos. E que toda enfermidade que encontra-se no corpo físico dos Teus filhos agora, eu aniquilo, eu repreendo no poder, no nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade bata em retirada agora.
Eu expulso todo o mal agora. Eu expulso todo tipo de enfermidade. Eu expulso todo tipo de demônio. Eu expulso todo tipo de frieza. Eu expulso todo tipo de depressão. Eu expulso todo o mal sobre a tua vida agora, em o nome de Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu quero profetizar agora, como Ezequiel foi instrumento do Senhor naquele vale, a qual o Senhor mandou ele profetizar para aquilo que estava quebrado, que estava morto, destruído. Eu quero pregar, eu quero profetizar para a tua vida, que ainda não está quebrada, ainda não está destruída, ainda não está seca. Eu quero profetizar para a tua vida, que ouça a voz do Senhor nessa tarde e receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Recebe nessa tarde, em nome de Jesus. Oh, remikala sui, renevas. Shanai de canturi biaste, labando comandarebesia. Rasui kirevas. Treviande que ando biasur. Oh, Espírito Santo, recebe. Recebe nessa tarde. Recebe da parte do Espírito Santo de Deus. Recebe da parte de Jesus Cristo. Recebe da parte do Senhor o teu milagre, a tua bênção e a tua vitória, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero dizer para você, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Shalom. Yeshua, Jeová, Tikinu, Baruch Hashem, Shalom, Adonai. Deus abençoe, em nome de Jesus, uma tarde de bênção para mim e para você, em nome de Jesus.